Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo nosso planejamento, então, nesse vídeo a gente vai falar de África. Nós já abordamos, normalmente você já viu em sala de aula abordagem de África, que trata muito da relação África-Brasil no período da escravidão, e mais tarde a relação Europa-África no chamado neocolonialismo, a disputa por áreas coloniais, que vai ser um dos grandes fatores para a Primeira Guerra Mundial. Só que, além dessa África do comércio atlântico de escravos e além dessa África do neocolonialismo, existe uma África muito potente, muito importante. Bem antes disso, é dessa África que nós vamos falar. Uma África ainda antecedente, uma África que tem uma história bem antes do comércio de escravos e do neocolonialismo, tá? Vamos nessa. A gente começa falando lá de cima, do Nordeste da África. Pensa onde é o Nordeste do Brasil. Mentalizou? Onde é mais ou menos no mapa o Nordeste do Brasil? Então pensa agora na África. Nordeste na África equivale a mais ou menos o mesmo pedaço se você fosse considerar o Brasil. Enfim, só para você ter esses mapas mentais prontos. Então, o Nordeste da África, você tem Egito, Axum, Cush, que são reinos importantes. Nós já falamos muito de Egito aqui. O Egito foi muito influenciado pelo Oriente, pela Mesopotâmia, com técnicas agrícolas de irrigação. Já falei de Mesopotâmia lá atrás, Assírios, Sírios, no comércio dos fenícios, enfim. Então o Egito é muito influenciado, mas monta um império muito maior, muito mais poderoso, um império longo. Nós temos aí aproximadamente 3.000 anos de apogeu do Egito, tanto que tem grandes pirâmides construídas em 2500 a.C. E aí o Egito só vai cair em 30 a.C. quando é dominado por Roma. Você sabe que Roma dominou uma grande área, que envolve aí parte da Europa, do Oriente e também da África. E quando eu falo de África, uma parte da África dominada por Roma equivale ao Egito. Roma influenciou o Egito, claro, nessa dominação, mas o Egito também influenciou muito Roma e influenciou a Europa, porque conhecimentos afluíam do Egito para Roma e de Roma para o restante do Ocidente, para o restante da Europa dominada. Então, engenharia, arquitetura, engenharia, técnicas de irrigação, astronomia, também algumas cirurgias muito avançadas para a época, que são conhecimentos importantes para o mundo hoje, partiram do Egito. Quando você desconsidera essa importância, você está desconsiderando a história da África. Aliás, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que obra incrível, né? Parece até que foi um alienígena que fez. As pessoas falam isso muito quando você trata de Incas, de Astecas, de mais e também do Egito, que é um grande desrespeito à história. Porque você nunca vai falar que uma obra europeia, uma construção grande da Europa, foi construída por alienígenas, mas com obras da África e da América, sim. Então eu espero que você não caia nesse erro. Você falar que foi uma coisa de alienígena é você desrespeitar a herança desses povos. Bom, as pirâmides chamam a atenção demais, são obras grandiosíssimas, até hoje há mistério sobre a sua construção. Foram necessários muitos braços, muita mão de obra escrava e mão de obra voluntária. Quando eu falo mão de obra voluntária pode parecer estranho, mas os voluntários recebiam alimentos em troca do seu trabalho, carne, pão, cerveja. Você pode falar, oh, cerveja, mas é cerveja no sentido de uma bebida energética, uma bebida de cevada, cerveja quente, uma bebida de alto grau alimentar. Então, as pessoas que passavam fome muitas vezes topavam trabalhar nesse serviço pesado em troca de comida. E também tem uma questão de fé, né? Você está construindo algo para abrigar os restos mortais do faraó e da sua família. Então, tinha uma questão de fé envolvida. Então, você tem trabalho voluntário e também trabalho escravo para construir essas obras grandiosas. As pedras vinham de longe e há muito mistério sobre ela. Voltando um pouquinho ao Egito para esclarecer, essa região equivalente ao Egito, ela foi dominada pelos islâmicos, na expansão do islamismo pelo norte da África. Mais tarde você tem a expansão do Império Otomano, que também vai dominar aquela área, a área um pouco abaixo. E depois você vai ter a Inglaterra no século XIX, no neocolonialismo. Então o Egito que nós conhecemos, que há hoje, você vai lá, o país Egito atualmente, ele só foi restabelecido como Egito em 1922, então tem menos de um século. Só para você ter uma noção de que, talvez você pense que o Egito está lá e está lá desde a antiguidade, mas o Egito foi dominado por várias potências, por vários impérios, e só se restabeleceu como Egito no século passado. O Egito tinha um comércio importante com uma região que estava a seu sul, que era chamada pelos egípcios de Punt, ou Terra de Punt. E aí os europeus, não os romanos, os gregos, antes ainda dos romanos, os gregos chamavam esses povos de povo de rosto queimado, a Etiópia, numa tradução simplificada. Na verdade, toda a África abaixo do Saara, que é uma África de tom de pele mais escuro comparada à população do Egito, era chamada pelos gregos de a Etiópia. Um comércio de luxo, de marfim, de peles, também de mirra para produzir perfume. Hoje, atualmente, há o país Etiópia na África. Nesta época de antiguidade, de Egito, estou falando de antes de Cristo, você tinha uma série de povos que viviam abaixo do Saara, que era chamada de a Etiópia. Aí você inclui o que vão ser outros reinos na época. Mas enfim, estou falando do contexto de Egito e que tinha uma região abaixo do Saara que era conhecido como a Etiópia, que não equivale necessariamente ao país Etiópia, porque o país Etiópia hoje é um pedacinho da África e a Etiópia era um território muito maior.
Pertinho do Egito, ao sul, você teve o Império Kush, que foi dominado pelo Egito numa determinada época. Teve uma época que Kush dominou o Egito, inclusive foi a época dos faraós negros, que eram líderes do Império de Kush, do reino de Kush, que dominaram o Egito. O contato cultural era intenso entre as duas. Kush também construiu pirâmide, claro que em tamanho bem menor, porque não era um império tão potente quanto o Egito, mas um império vizinho que tinha imensas relações comerciais, que também viveu que teve alguns conflitos. Aí você pode achar estranho, nossa, eu nunca ouvi falar que existia o reino de Kush e nem vi falar que esse reino tinha dominado o Egito. Você vê como o conhecimento sobre a África é restrito, né? Essa época de dominação de Kush sobre o Egito é chamada época dos faraós negros. Aí você pode pensar, mas o Egito também está na África e também não seriam negros os seus faraós, mas o tom de pele da população egípcia é um pouco mais clara comparado à região que está ao sul, porque já vai chegando ao Saara e o tom de pele vai ficando mais escuro. É chamada África Negra, essa África abaixo do Saara. Além de Kush, que estava ali pegando o que é hoje parte do Egito e parte do atual Sudão, você tinha o reino de Axum. O reino de Axum que dominou o reino de Kush, estava um pouco abaixo. Aí sim você pode fazer uma certa associação entre o território Axumita, o território de Axum, e a Etiópia. Eles estão ali perto do Mar Vermelho e logo estão perto também da Península Arábica. Praticam comércio, são muito influenciados pelo avanço das ideias islâmicas, não pela via africana, mas pela via do Oriente mesmo, só você olhar a proximidade com a Península Arábica, as ideias islâmicas vão circulando ali, mas também são influenciados por grupos judeus, por grupos cristãos, inclusive houve uma época que a religião oficial do reino passou a ser o cristianismo. Então, você, quando lembra dos Axumitas, você tem que lembrar do comércio importante e dessa multiculturalidade do sentido religioso, pela influência de islâmicos, cristãos e também hebraicos. Bom, e esses reinos que eu falei agora estão inseridos em termos de tempo na antiguidade. Avançando um pouco mais, pegando já o tempo ali, o depois de Cristo, eu separei o mapa, eu estou aqui no meu computador, vou colocar a imagem para vocês e vou tratando desse mapa. Você tem lá em cima, na área verde, a área de dominação dos islâmicos. Repare que eu estou falando de reinos entre o século VI e século XVI. Você tem lá em cima a região dominada pelos islâmicos em verde. Você vê que essa região cobre o que era o Egito e até desce um pouco, pega a Etiópia também. Mais à sua esquerda, você tem já outros reinos. Eu queria destacar aqui os Yorubás. Tá vendo? Yorubás. Você também o reino de Gana verdinho. Tem dois riscos no seu lado esquerdo. E a legenda tá aí, ó. O risco roxo equivale a Mali e a Songhai o risco azul. Por que eles estão colados assim? Porque são reinos que estão em diferentes fases e um vai ocupar a área do outro, um vai dominar o outro. Tem outro reino importante também que é o reino do Congo. Essa região à sua esquerda, que é banhada pelo Atlântico, do lado direito você tem o Oceano Índico e do lado esquerdo o Oceano Atlântico. Essa região banhada pelo Oceano Atlântico é uma região que vai ter imenso contato com o Brasil. Grande parte dos negros que virão para o Brasil virão dessa região. Quando Portugal se expande, domina a África, é com essa região que Portugal tem mais contato. Tem uma linha do tempo também, que está no livro didático de vocês, assim como o mapa que eu mostrei agora, e essa linha do tempo ajuda você a distribuir ao longo do tempo a existência desses reinos, você pode compreender melhor como você está vendo aí na tela. Você pode dar um print, salvar, ou você pode recorrer ao livro didático para consultar essa imagem também. Outro mapa, ele mostra a área de influência islâmica pela África. Ele é maior do que a área verde que eu mostrei no outro mapa, porque quando eu mostrei a área verde islâmica, estava lá em cima. Mas essa é uma área que é influenciada pelos islâmicos, porque eles praticam comércio, eles atravessam o Saara. Essas linhas vermelhas representam as rotas comerciais, então são rotas de comércio que atravessam o Saara, e comércio, basicamente, você coloca mercadorias e pessoas em contato. Então você coloca islâmicos com outros povos e claro que há contatos, há celebrações e há influência religiosa. Então os islâmicos eles influenciam grande parte da África, mesmo aquelas regiões que eles não dominam politicamente, eles acabam influenciando. Então você pode ter regiões que não são dominadas pelos islâmicos, mas que tem o islamismo como religião predominante, ou pelo menos tem muitos fiéis naquela religião. Naquela região. E é por isso que lá na frente, durante a escravidão no Brasil, você vai ter escravos negros no Brasil islamizados, convertidos ao islamismo. Porque já se converteram lá na África e chegaram aqui já islamizados. Bom, o reino de Gana é um desses reinos importantes, influenciados pelo islamismo, mas não necessariamente dominados pelo islamismo. Tem importância comercial enorme, muitas rotas comerciais
de sal e outros produtos que atravessam Saara e outras regiões. Hoje existe a República de Gana. Na época, o território do Reino de Gana equivale aí a Mauritânia, Mali. Então nem sempre você pode pegar o território do reino e associar ao território do país, porque nem sempre bate. Uma curiosidade é que Gana era o nome do imperador, do governante. Então o reino de Gana era o reino do imperador. Gana aí é o imperador, o chefe político local. O Império Gana teve seu poderio suplantado, foi dominado por Mali. Então Mali tomou o lugar que era de Gana, também praticava o comércio, também se aproveitou das rotas já estabelecidas para dominar aquela região. Agora, tanto para Mali, quanto para Songhai, quanto para Gana, vale muito a tradição oral. São sociedades com uma outra tradição de registro da sua história, que você tinha os contadores de história, os griots. O que acontece? A tradição europeia, a tradição ocidental, é uma tradição escrita de registrar a sua história, desde os gregos, né? De escrever sobre o seu passado e registrar essa história para outras pessoas. E outras sociedades, como as sociedades da América antes da chegada dos europeus, como as sociedades africanas orientais, tinha muito a oralidade dos mais velhos contando a história do seu povo. E aí, muitas vezes, a história não fica tão clara para os pesquisadores atuais. Para as pessoas que vivem lá, isso tudo estava muito claro, porque a oralidade, o respeito aos mais velhos, que contam essas histórias, fazia parte do cotidiano local. Os griots são importantes para contar a história. Em comunidades atuais, quilombolas ou comunidades tradicionais, essa figura do mais velho, contador de história, é o Deus indígenas. Então, essa figura do mais velho, contando as histórias do povo local, a trajetória desse povo é fundamental para você compreender essas sociedades. Então você tinha o Império de Gana, que foi dominado por Mali, que foi dominado por Songhai. Songhai montou talvez um dos maiores impérios da África, era islamizado, tinha escola, tinha universidade, muitos doutores, sacerdotes, juízes, autoridades islâmicas se concentravam em Songhai. Então era um reino de grande importância e foi o maior reino da região até por volta ali de 1590. Se você está confuso em relação a essas datas, você pode voltar ao vídeo e olhar aquele quadro de datas, aquele quadro cronológico que eu mostrei para vocês. Então, é importante você saber o processo. Eu estou falando aqui de uma África com um comércio importante, de uma África influenciada pelos islâmicos, de uma África com umas regiões potentes comercialmente. E agora eu acabei de falar de uma África, que é Songhai, de uma África com grandes construções, escolas, universidades, autoridades importantes e que só vai cair em 1590. Ou seja, bem depois do processo de grandes navegações. As grandes navegações já tinham iniciado e o reino de Songhai está lá firme e forte. E você tem os povos iorubás, que ficam ali onde hoje equivale a Nigéria, Togo, Benin, que também é uma África negra, uma África em contato com os islâmicos. São várias cidades ali, sendo a cidade de Benin a mais importante entre esses reinos iorubás. Lá na frente, quando nós falarmos de grandes navegações, lá já no segundo ano, eu vou falar também do reino do Congo, que aí tem uma história interessante para você compreender como vai se dar esse contato entre europeus e africanos no processo de grandes navegações, porque é importante você entender esse contato para você entender também como se processa a escravidão, como se processa a escravização desses contingentes negros que vêm para a América. Então, pessoal, eu tinha gravado outra finalização de vídeo, mas eu achei que precisava fazer um balanço melhor dessa explicação. Falei muito rápido, um pouquinho de cada povo e reino, porque são muitos temas e tinha que sintetizar, porque senão a galera não vê o vídeo. Aliás, você que chegou até este ponto do vídeo, você faz parte de uma minoria. E que bom que você faz parte dessa minoria. Que bom que você... O ideal seria que todos vissem, né? Mas já que nem todos veem até o final, eu te parabenizo por isso. Mas enfim, pulando os parabéns, a questão é que... O que acontece? A África tem uma trajetória própria, dinâmica, rica. Então, quando os europeus... Lá depois, por volta de 1500, antes de 1500 na verdade, eles começam a desbravar a África nas grandes navegações, eles não vão encontrar um continente paralisado, eles vão encontrar um continente com rotas comerciais, com governantes, com uma complexidade religiosa, complexidade de regras, enfim, com características próprias. Benin, que Mali é diferente de Songhai, que é diferente de Axum. Você tem que entender que a África tem uma trajetória própria e nós precisamos entender essa trajetória própria. E infelizmente a grande historiografia, as interpretações focam muito em história da Europa. Mas enquanto a Europa está vivendo a sua antiguidade, a África também está vivendo a sua antiguidade, com o Egito, com a Etiópia, com o Axum, com o Kush. Enquanto a Europa está vivendo a sua Idade Média, a África está vivenciando uma grande expansão
do islamismo em seu território, com muitos povos se convertendo ao islamismo, as rotas saarianas servindo para disseminar a religião islâmica pelo continente. Quando a Europa está se lançando nas grandes navegações, o Songhai está se destacando como um grande reino, e tem também os povos iorubás e o Congo. Então, a história da Europa está acontecendo e ao mesmo tempo a do Oriente, da América. A grande questão é que esses encontros, no caso, principalmente proporcionados pelas grandes navegações, que vai englobar o mundo de modo jamais visto até então, esse grande avanço europeu vai impactar e desestabilizar a vida da África, e aí o aprisionamento e o transporte de milhões de negros da África para a América vai desestabilizar a África. A chegada da América e o contato com os nativos da América vai desestabilizar a vida asteca, inca, a vida dos tupis no Brasil. Então, a Europa vai desestabilizar a trajetória desses continentes. Mas, enfim, é o curso da história, aconteceu e nos resta aqui tentar interpretar. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido a ideia desse vídeo. Abraço e até a próxima.